Tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso bate-papo, né? Nosso último encontro da semana. Estamos chegando ao momento da avaliação, olha que coisa maravilhosa. O momento em que nós nos alegramos, não é mesmo? Mas vamos lá. Nós encerramos o nosso bate-papo da segunda-feira exatamente nesse ponto, falando sobre positivismo jurídico. Eu tenho que ficar muito atento aqui, porque ontem eu deixei essa garrafa virar em cima da cama, porque é uma das vantagens da, da aula online que a gente dá aula do quarto, né? Uma maravilha. Mas vamos lá. Senhores, hoje nós vamos encerrar o nosso bate-papo sobre as escolas de formação do pensamento jurídico e vamos iniciar um novo material que já foi disponibilizado para vocês desde quarta ou ontem. Eu coloquei para vocês no sistema um material sobre norma jurídica, que nós vamos começar a falar sobre ele hoje, tá? E conto com a participação de vocês, certo, meus queridos? Então, qualquer coisa eu começo a cutucar por nomes. Mas vamos lá. Nós, estudando essas escolas de formação do pensamento jurídico, nós paramos na conversa sobre o positivismo, falamos sobre culturalismo, explicamos a ideia da teoria tridimensional do direito, e tivemos uma fala inicial sobre o positivismo jurídico, pontuando que Hans Kelsen, um carinha alemão, foi o principal nome do positivismo jurídico do século XX, sem sombra de dúvidas. Existe uma importância gigantesca em torno da figura do Hans Kelsen para desenvolver uma metodologia de estudo e de compreensão do direito. Se você me perguntar, né, apesar de gostar muito da obra do Kelsen, acho que todo aluno deveria conhecer a obra do Kelsen, a principal, pelo menos, né, Teoria Pura do Direito, que é um livro pequeno, muito tranquilo, assim, não é nada muito extenso para que vocês possam fazer a leitura e ter ali a compreensão. Mas o Kelsen não é o meu autor preferido entre os teóricos positivistas, né? Eu, particularmente, gosto muito mais do Bobbio, do Norberto Bobbio, que é um jurista italiano, também positivista, mas, na minha visão, o Bobbio tem uma construção do positivismo, para mim, mais interessante, né? Acho que o Bobbio reconhece algumas coisas que o Kelsen nega. Então, por exemplo, até pela própria nomenclatura da obra dele, quando o Kelsen trabalha com a ideia da teoria pura do direito. Então, além de defender um direito quase, para Kelsen, praticamente reduzido à norma, né, ou muito reduzido à norma escrita, negando por completo a ideia da existência de um direito natural, válido para todas as pessoas em todos os lugares, para Kelsen, o direito ele é fruto da vontade positiva do legislador. E cabe ao legislador estabelecer aquilo que tem que ser válido. Então, a lógica do permitido proibido, na visão de Kelsen, é proibido aquilo que o legislador quis que fosse proibido. Se não está proibido, está tudo permitido. Que não é uma lógica equivocada, mas que precisa ser um pouco mais aprofundada, né? Muitas vezes, algumas discussões jurídicas elas ficam em uma análise muito superficial mesmo. E esse é um desafio que nós temos enquanto indivíduos que se colocam, né, com o objetivo de refletir o direito, de pensar o direito e de produzir algum tipo de conhecimento jurídico a partir dessa reflexão. Então, para o Kelsen, direito produz direito, sabe? O direito não pode sofrer influência de outras áreas do conhecimento, ele tem que ser uma área isolada do conhecimento humano. Então, é direito aquele conjunto de regras que determinam comportamentos. Não pode o direito sofrer influência da moral, não pode o direito sofrer influência da religião, não pode o direito sofrer qualquer influência externa que não seja uma influência especificamente jurídica. Essa é uma forma de pensar, e tem muita gente que acredita dessa maneira, não é mesmo? É um parâmetro a ser considerado, a ser refletido,
Mas, se eu pego, por exemplo, o Bobbio, que também defende a importância do direito escrito, da, da fundamentação da ordem jurídica a partir da decisão do legislativo e tudo mais, mas Bobbio reconhece a existência de lacunas, por exemplo. O que são lacunas? São buracos na lei. Ah, professor, como assim buracos na lei? Quando a gente entende que a vida humana, a humanidade, a sociedade, ela é profundamente complexa, é natural também compreendermos que é impossível, faticamente, que exista lei para absolutamente tudo, ou todos os desdobramentos da vida humana. E quando a gente principalmente nota a atualidade em que a história ela tem sofrido reviravoltas muito rápidas, mudanças constantes, enfim, nós temos um estremecimento social reiterado. A sociedade tem caminhado de uma maneira muito veloz. O legislador não acompanha. Eu sempre gosto de parar para pensar quais são as áreas do direito que são muito atuais, né? E existem duas áreas do direito que têm essa alcunha, né, ou esse entendimento de que são muito modernas, muito atuais, frutos do século XXI e coisas do tipo, né? Na verdade, elas são disciplinas construídas ainda no século XX, mas a ideia do biodireito e do direito digital são talvez duas áreas do direito que são as mais recentes, das que possuem grande visibilidade. É... Agora, para pensar comigo. A internet, ela chega no Brasil na década de 90. Ela é inventada na década de 60, 70 nos Estados Unidos, em um contexto duplo, em um ambiente militar, para comunicação em um período de guerra entre tropas, entre o exército, e também dentro de uma universidade norte-americana para providenciar ali comunicação entre os alunos, professor-aluno, como se fosse um Moodle, né, um embrião do Moodle. Depois se percebe que era uma ferramenta espetacular, e ela passa por alguns desenvolvimentos, até que a década de 80 ela é responsável por um renascimento dessa forma de enxergar a internet, porque eu tenho a aquisição dessa ideia de projetar essa comunicação global por esse www, que tem um significado, agora eu não vou me lembrar, World Wide, alguma coisa, que acabou adquirindo e trazendo para si essa responsabilidade de lançar ou de popularizar a internet. E isso se dá a partir do final da década de 80, início da década de 90, a popularização paulatina dos computadores, da rede mundial de computação, enfim. Então, o Brasil já possui internet desde a década de 90, 80, 90, o Brasil já recebe alguns provedores, já tem ali alguma coisa envolvendo a internet. E muita coisa acontecendo no ambiente virtual, sendo que o boom da internet no Brasil é final da década de 90, início da década de 2000, que eu não sei, tem muita gente aqui que nasceu depois dos anos 2000, né? Isso é desesperador. Eu lembro quando eu era uma jovem criança, em que eu achava lindo falar que eu nasci em 1987, porque ninguém era mais novo do que eu. Era sensacional dizer assim: ah, nasci em 87, olha que novinho. Hoje, pelo amor de Deus, né? O que não falta é gente mais nova do que nós. Mas para a galera que tem lá seus 30 anos para cima, pegou bem essa época da internet de escada, de esperar sábado, 2 horas da tarde, para fazer a conexão, e aí tinha um barulhinho da conexão para que você pudesse usar, e aí o telefone da sua casa, porque na época também não tinha tanto celular assim, o telefone ficava ocupado enquanto você usava a internet, porque era mais barato após a meia-noite, e no final de semana, depois de sábado, às 2 horas. Então, era uma época diferente, muito diferente de hoje, mas era muito legal, porque se tinha uma expectativa, não era tudo tão fácil como é hoje, que está tudo no celular, tudo na mão, assim, né? E às vezes, honestamente, eu sinto muita saudade dessa época em que o celular servia só para fazer ligação. No máximo, você tinha um blá,
que a TIM tinha lá, que era um serviço de troca de mensagens mais pagas com um valor baixo. Eu tenho muitas vezes profundo ódio do inventor do WhatsApp, porque a gente perdeu a paz na vida depois que essa desgraça foi inventada, né? Porque não se tem mais dia, horário, momento. E eu digo para as pessoas, eu digo abertamente, que o meu sonho é o dia que eu puder me aposentar, eu faria uma cerimônia para quebrar o celular. E assim, quem tiver que falar comigo vai saber onde eu moro, entra em contato, enfim. Gosto dessa coisa de vamos voltar para uma vida um pouco mais simples, né? Mas voltando a essa ideia, o Brasil experimenta da internet, eu estava falando, né, desse final da década de 90, os mais velhos vão se lembrar, não sei se vocês se recordam daquela coisa do bug do milênio. Como nós não nos conhecemos pessoalmente, né, meus caros, eu não sei quantos aqui têm lá seus 30 e poucos anos. Às vezes, quando eu olho a foto dos que aparecem aqui na conversa, é desesperador, porque todo mundo tem cara de anos 2000 para frente, né? Então, talvez você nem sabe o que eu estou falando, mas pergunte para o seu pai que quando 99 estava acabando, havia um discurso que ia acontecer um caos eletrônico no universo, porque os computadores, na hora de... Porque ele tem lá o calendário, né, o horário e tal, no dia 24 no dia 31 de dezembro de 1999, ele iria passar para o dia 1º de janeiro de 2000, e aí seria 00. 2000, né? Lembra nada, muitas vezes você nasceu até depois disso, /00, né? E aí muitos computadores, isso computador das pessoas não iam ter muito efeito, mas computadores de grandes corporações poderiam ter um problema sério de dados, porque esse 00 seria interpretado como se fosse 1900. E aí era como se ele tivesse um recuo de 100 anos, assim, não na capacidade, nada disso, mas no registro de dados e de data. E tinha-se uma preocupação em quais seriam os efeitos financeiros disso. Se eu tenho um sistema que atrela atualização financeira por dia e tudo mais. Então, era um problema que gerava e que era comentado nos jornais, nos informativos da época, era esse famoso bug do milênio, que acabou não acontecendo da maneira como se esperava, mas era preocupações dessa época. Mesmo o Brasil tendo uma forte movimentação virtual, a nossa primeira legislação para falar ou para tratar esse ambiente digital, ela acontece em 2012. Perceba, note, é talvez o maior exemplo que a gente tem da incompetência legislativa do nosso Estado. Porque eu já tenho internet no Brasil desde o final da década de 80, e a primeira lei que trata de internet no Brasil aparece em 2012. Percebe o buraco que nós nos metemos, né? Pelo destino nascermos nesse país, né? Então, é uma situação muito séria. E ainda, essa primeira lei é uma lei horrorosa, extremamente mal redigida, mal pensada, feita a toque de caixa por conta de uma comoção nacional envolvendo a atriz Carolina Dickmann. E aí depois nós temos a primeira lei efetivamente relevante, né, sobre internet, 2015 e 2016, que vai sair a lei do Marco Civil da Internet. Agora caminhamos, temos lei de proteção de dados, temos aí agora estamos realmente com uma legislação, mas gente, nós estamos em 2021, né? E eu esperar mais quanto tempo para isso acontecer? A vida de todo mundo é virtual. Saudade de quando intimidade e privacidade existia. Né? Saudade de quando intimidade e privacidade existia, porque não se engane, não existe privacidade mais, muito menos intimidade com a gente utilizando o celular da maneira como a gente utiliza. Esses dias um amigo veio conversar comigo sobre, olha, veja o seu Facebook para ver todas as autorizações que você deu. E dependendo das autorizações dadas, o Facebook tem acesso a toda a tua movimentação, inclusive bancária. E eu falei, gente, mas que eu me lembro, eu nunca dei autorização para isso. No que eu abro o lugar lá que falaram que tinha que abrir, meu Deus do céu, acho que devia ter umas 80 autorizações que eu não faço ideia de quando elas foram dadas, em que o Facebook acessava todos os meus aplicativos. E eu bloqueei tudo. Mas assim, a nossa vida ela é exposta para quem quiser. É que falo de mim, né? Mas sou uma pessoa irrelevante no contexto social, então ninguém vai ficar interessado em correr atrás daquilo que eu
tenho, penso, faço, enfim, mas é uma circunstância de muita insegurança. Hoje temos uma proteção um pouco maior, mas perceba, a lógica kelseniana de direito é aquilo que tem que ser regulamentado, o Estado regulamenta. Se eu não tenho regulamentação, é porque o Estado não quis regulamentar, então não é uma preocupação do Estado. Poxa, se eu for pensar assim, na nossa realidade, então nós temos um Estado absolutamente ou absurdamente despreocupado com a nossa existência. Porque algumas leis, né, algumas regulamentações demoram demais para sair. E aí, se eu for analisar isso, né, porque acaba sendo uma solução bastante simplista, o que é para ser proibido, o Estado proibiu. Se não está proibido, é porque o Estado não quer proibir. Então, quer dizer que o Estado está passando a mão na cabeça diante de várias situações que estão acontecendo reiteradamente na nossa sociedade, enfim, coisas para a gente pensar. Para o Kelsen, não existem buracos na lei, não existem lacunas. Tudo o que é para ser previsto está previsto. Se não foi previsto, não foi criada uma lei naquele sentido, é porque o Estado não quis criar. Então, não é uma preocupação estatal. Me parece simplificar demais uma problemática de uma sociedade muito grande e complexa. Me parece analisar esse contexto todo de uma forma muito rasa, né? Então, essa é uma das críticas que eu tenho à visão, né, kelseniana apresentada de um direito puro e praticamente perfeito na sua concepção. Quando eu vou para a literatura do Bobbio, eu enxergo um direito que é construído aos poucos. Tanto que o Bobbio tem uma fala em um livro dele sobre teoria do ordenamento jurídico, que ele diz assim: os direitos eles não surgem todos de uma vez e nem de uma vez por todas, né? Flagrantemente se posicionando contrário ao ideal dos naturalistas, né? No sentido de que os direitos eles vão sendo reconhecidos pouco a pouco, de acordo com os anseios e as demandas sociais, é, e não necessariamente eles vão produzir efeitos para sempre. Eu posso lá na frente ter uma alteração da própria percepção da sociedade sobre as coisas e mudar essa visão. Então, durante um bom tempo, entendia-se que era lícito e razoável que houvesse um tratamento muito diferente entre a figura do homem e a figura da mulher, que a mulher deveria ser submissa ao homem. Havia o Estatuto da Mulher Casada, uma legislação em que a mulher, ao casar, se tornava relativamente capaz. Ou seja, todos os atos da vida civil que a mulher fizesse precisavam da autorização do marido. E isso foi lei por um determinado tempo. Isso foi legislação. Até que chegou um tempo em que se percebeu que não era assim. A sociedade hoje não suporta mais uma legislação desse tipo. Olha, o direito não surge de uma vez por todas, né? Ele não é eterno, ele não é imutável. Enfim, ah, o parâmetro que nós temos quando pensamos em positivismo é uma escola de formação muito ampla, muito longa, com muitas pessoas fazendo parte dessa escola, mas temos um grande capitão desse navio, que é a figura do Hans Kelsen, que defende um direito reduzido à norma jurídica, um direito que é a expressão legislativa, né, um produto da lei, da vontade do Estado. Né? Eu coloco aqui para você no material a identificação absoluta estabelecida entre o direito e a lei. A preocupação do jurista, e aqui me refiro a Kelsen, era construir uma ciência do direito que tenha um objeto puro, livre de qualquer contaminação ideológica, política e econômica. A ideia de uma pureza do direito, uma pureza metodológica, né? Mas será que isso é possível, né? Será que conseguimos realmente romper, separar o direito de inúmeros outros fatores? Me parece algo um pouco complicado. Mas, enfim, é uma visão, é uma forma de se pensar. Né? Não é o que defende todos os positivistas, mas é o que defende o principal pai
dessa escola, né? Que nós paramos exatamente aqui. Quando o Kelsen ele apresenta essa ideia de um direito puro, ele diz o seguinte, né? Ao analisar a norma jurídica, nós conseguimos observar, ou nós podemos observar, dois planos jurídicos diferentes. É o que ele chama de plano jurídico positivo e plano lógico jurídico. Note o que está aqui nesse parágrafo que eu acabei de grifar. Vamos realçá-lo. Kelsen coloca a Constituição no mundo do dever ser e não no mundo do ser, caracterizando-a como fruto da vontade racional do homem e não das leis naturais. Para o autor, existem dois planos jurídicos distintos: o plano jurídico positivo e o plano lógico jurídico. Vamos entender o que é isso, né? É muito importante depois que você faça uma leitura de todo o material, caso você ainda não tenha feito isso. Para Kelsen explicar o ordenamento jurídico, o que é ordenamento jurídico? É o conjunto de todas as regras e orientações existentes que, de alguma maneira, pautam ou estabelecem as regras da vida das pessoas. Então, isso é o que a gente vai compreender como ordenamento jurídico. Kelsen diz o seguinte: nós estudamos ordenamento jurídico e o ordenamento jurídico ele pode ser visto a partir de dois parâmetros, a partir de dois planos, de duas representações. É que eu fico muito limitado aqui, né, no slide, né, em como posso escrever alguma coisa para vocês. Mas vamos lá. É disso que se extrai aquela ideia. Agora você vai precisar ser criativo na sua vida, tá? Porque desenhar não é uma coisa que me é tão que me é um talento. Então, você exerça aí a sua criatividade. Muita gente vai chegar para você e falar assim: na ideia da teoria do Kelsen, nós podemos enxergar isso como uma pirâmide, que é o que vão chamar de pirâmide normativa. Talvez você já tenha ouvido isso ao longo das suas aulas, né? E aí o professor vai falar: tem a pirâmide normativa de Kelsen, vai desenhar um triângulo no quadro, porque nunca vi ninguém desenhando uma pirâmide, porque é uma figura geométrica tridimensional, né? Não existe pirâmide em 2D. Então o cara desenha um triângulo, mas é feio falar triângulo normativo, né? E chama isso de pirâmide. E aí ele vai falar para você o seguinte: olha, nós temos níveis hierárquicos das normas jurídicas. Ou seja, nós temos normas mais importantes, mais bambambãs, e temos normas menos importantes, mais fraquinhas. A norma mais importante fica aqui em cima, no topo, no topo é ótimo, no topo, e as normas menos importantes ficam mais abaixo, próximos à base da pirâmide. Então, ele diz o seguinte: nos dois planos jurídicos que nós podemos verificar em assim, diante da análise da norma jurídica, nós podemos representar esses dois planos por meio de uma pirâmide. Nós podemos verificar nesses dois planos uma estrutura hierárquica, normas mais importantes e normas menos importantes. Então, para a gente representar a ideia do Kelsen, Jesus, essa aqui ficou medonha, mas é uma outra pirâmide, tá? Se esforça aí na sua criatividade. Então, a gente tem um primeiro plano, plano lógico jurídico e plano jurídico positivo. Dica para você gravar. Um dos planos, note que o nome é jurídico positivo. Positivo é a ideia da norma positivada. O que é a norma positivada? É a norma escrita. Norma positivada é a norma escrita. Então, o plano jurídico positivo é o plano que analisa as normas escritas, as normas publicadas, produzidas. Tanto que eu coloco aqui, a norma posta, positivada, por isso o plano jurídico positivo. Norma positivada suprema, enfim. E o que ele vai tratar ao falar desses planos jurídicos? No plano jurídico positivo, que é o da norma escrita, nós temos como norma mais importante a Constituição. Gente, se desenhar é difícil, fazer letra é pior. Então, a CF, a Constituição Federal, ela representa o topo da pirâmide nesse plano jurídico positivo.
Então, dentre as normas escritas, o que o Kelsen fala? A Constituição de um Estado é a norma mais importante daquela nação. E ele vai além. Essa Constituição, ela não é oriunda de uma regra natural, ela não é oriunda de algo que, que aparece magicamente na sociedade e que vale para sempre. A Constituição é fruto da decisão do legislativo, simples assim. E a Constituição, entre todas as leis existentes no Estado, é a norma mais importante. Ele coloca a Constituição no topo, as demais normas ficam abaixo da Constituição. Então, aqui nós teríamos, por exemplo, gente, é muito difícil escrever isso aqui. As leis, né? Aí aqui abaixo nós teríamos os decretos, as resoluções, enfim, como forma de você entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então, falar que a Constituição representa a norma mais importante de um Estado é entender essa análise jurídico-positiva do Kelsen. Então, para Kelsen, entre as normas escritas, a Constituição é a mais importante. Ok? Até aqui tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Respondam. Sim. Sim. Tranquilo, professor. Beleza, ok. Muito obrigado. Sim. Vamos lá. Então, isso é a ideia da norma escrita. Agora, quando eu vou para o plano lógico-jurídico, a gente está falando do plano do suposto, do plano do hipotético. Vamos entender como que isso aconteceu, né? Kelsen dizia o seguinte, qual foi o contexto disso, né? A Constituição é a norma mais importante e todas as outras normas buscam a sua inspiração, a sua fonte de validade na Constituição. Essa era a ideia. Então, pense assim, a Constituição é a norma do topo. Então, ela orienta todas as outras leis. Quando eu entendo que a Constituição é a norma mais fodona, todas as outras normas estão submetidas à regra constitucional, certo? Ou seja, todas as outras leis, decretos, resoluções, buscam a sua fonte de validade na Constituição, porque é ela que apita na zorra toda, né? A gente não pode usar todas as palavras que a gente gostaria de usar. Então, é ela que manda em tudo. É a Constituição que apita, então todas as normas buscam a sua fonte de validade na Constituição. Perfeito. E aí a pergunta que fizeram a Kelsen é, mas e a Constituição? A Constituição busca a sua validade, a sua fonte de validade, a sua legitimação onde? Onde que a Constituição busca a sua essência? Ela se legitima a partir do quê? O que orienta a produção de uma Constituição? E aí, ao fazerem essa pergunta, colocaram o Kelsen numa sinuca, né? Tá, tudo se baseia na Constituição, e aí, a partir disso, a Constituição se baseia em quê? E aí é onde ele cria esse outro plano, que é o plano lógico-jurídico, que é o plano hipotético, um plano de suposição. E aí ele fala o seguinte, nós temos a chamada norma hipotética fundamental. Então, Kelsen identifica uma nova categoria de norma que ele chama de norma hipotética fundamental. Norma hipotética fundamental. E a Constituição, para o plano lógico-jurídico, que é o plano do suposto, a Constituição ela ficaria abaixo da norma hipotética federal, fundamental. Ou seja, a Constituição busca sua fonte de validade na norma hipotética fundamental. Então, para o plano do suposto, do hipotético, nós temos norma hipotética fundamental no topo e a Constituição está abaixo dela. Ou seja, a Constituição deriva da norma hipotética fundamental. Então, se eu quiser fazer uma única pirâmide para representar toda a teoria, toda a ideia do Kelsen, em uma única pirâmide, em um único triângulo,
O topo é composto pela norma hipotética fundamental, abaixo dela a Constituição, abaixo da Constituição as leis, e depois atos normativos secundários, decretos e resoluções. É que a gente consegue fazer duas, né? Então, seria totalmente possível eu imaginar em uma única pirâmide, se eu quero representar tudo. Então, aqui, primeiro, eu tenho a norma hipotética fundamental. Muita fé nessa hora. Aqui abaixo, nós temos a Constituição, que busca sua fonte de validade na norma hipotética fundamental. Professor, Abaixo da Constituição, só um pouquinho, nós temos as leis, e abaixo das leis nós temos os decretos, as resoluções. Oi, a norma hipotética fundamental seria que os anseios da sociedade, a vontade da sociedade, isso não entrou muito bem na minha cabeça, não entendi direito. sim, João, e não se sinta mal por isso, porque, na verdade, ninguém nunca entendeu direito o que é isso. Porque Kelsen simplesmente disse a Constituição se baseia na norma hipotética fundamental e ele nunca disse o que é a norma hipotética fundamental. Aí fica fácil, né? A pessoa criar um negócio para justificar uma teoria e não explicar para absolutamente ninguém o que é isso. Então, esse seu questionamento, João, é o questionamento de muita gente. Porque o que é a norma hipotética fundamental? E aí é o ponto de interrogação, né? É a grande questão que envolve a teoria do Kelsen, porque ele morre e não esclarece o que é a norma hipotética fundamental. É uma beleza esse tipo de livro, né? Que termina o livro e não tem final. É mais ou menos isso que acontece. Bom, nós temos suposições, João, do que poderia ser a norma hipotética fundamental. A norma hipotética fundamental, para alguns doutrinadores, é isso que você falou mesmo. Os anseios da população, a ideia, já que a Constituição é feita pelo Legislativo, e o Legislativo ele deveria, pelo menos, ser representante do povo, né? Então, os anseios da população, o ideal, né, o ideário de uma população, deveria orientar a produção da Constituição. A Constituição deve ser um fruto espelhado da sociedade da qual ela foi produzida, né? Porque ela está regulamentando uma sociedade, mas ela se legitima pela própria sociedade. Então, os anseios da sociedade poderia ser a norma hipotética fundamental. Você vai encontrar outros doutrinadores que vão falar assim que a ideia de democracia é a norma hipotética fundamental. Porque se eu tenho uma sociedade que entende que a democracia é o que deve existir, a Constituição será democrática. Se eu tenho uma sociedade que entende que um regime de viés totalitário é o que deve existir, a Constituição vai ser um reflexo disso. Se eu tenho uma sociedade que acredita em um teocentrismo legislativo, que a norma, a lei, ela é um fruto do entendimento do divino, a Constituição vai ser uma resposta a isso, né? Vai ser cunhada a partir dessa visão. Então, para uma galera, e aí tem uma galera grande que entende que essa ideia de democracia, totalitarismo, liberdades ou não, pode ser entendida como uma norma hipotética fundamental, e a Constituição é construída à luz desses valores. Você vai ter também uma outra galera que vai defender que o direito internacional é o equivalente à norma hipotética fundamental, e isso é consequência, salvo engano, do capítulo 4 do livro do Kelsen, em que ele dedica um capítulo inteiro só para falar do direito internacional. E isso em um período, meados do século XX, né, quando as suas ideias passam a ser veiculadas amplamente, que o direito internacional não tinha toda essa amplitude que tem hoje. Então, para uma galera ainda pequena, mas uma galera forte, de gente muito boa, nós temos essa compreensão de que a norma hipotética fundamental ela é o equivalente ao direito internacional público, a esse entendimento.
Ainda mais hoje, quando os países estão absolutamente interligados, muitos tratados internacionais, né? Então, por exemplo, uma situação que a gente pensa, até para aplicar essa ideia, o Brasil tem pena de morte? Tem. O Brasil prevê pena de morte em caso de guerra declarada, e pelo Código de Processo Penal Militar, a pena de morte no Brasil ela é cumprida por fuzilamento. Então, a pena de morte no Brasil, nós não temos regulamentação de injeção letal, ela é feita por fuzilamento. Mas é um regime excepcional, tem que ter guerra declarada. Professor, o Brasil poderia trazer uma pena de morte hoje? O Código Penal poderia ser mudado para colocar a pena de morte? Hoje, não. Por quê? Porque o Brasil é signatário, ou seja, ele faz parte de vários tratados internacionais com o mundo todo, em que ele se compromete e reconhece a impossibilidade de utilização de pena de morte. Então, para o Brasil regulamentar a pena de morte hoje, ele precisa romper com muitos tratados internacionais, e esse rompimento resulta em consequências. E as consequências são majoritariamente financeiras. O país já não está bem das pernas. Se tiver que pagar indenização, aí que quebra de vez. Então, as coisas não são tão simples assim. Olha, a norma internacional está apitando aí de alguma maneira. Então, você vai ter uma galera dizendo norma internacional, o direito internacional público seria o equivalente à norma hipotética fundamental. Isso é também uma visão possível. Agora, João, tem uma resposta certa para isso? Não. Porque o autor, o dono dessa ideia, nunca disse o que para ele é a norma hipotética fundamental. Beleza, nobre João? O cara foi um gênio colocar essa palavra hipotética, então. Porque... Claro, porque daí fica fácil, né? É. Mas a obra é muito boa. Por mais que haja crítica em torno disso, a obra é muito boa. Existe uma genialidade. Eu vou cair a qualquer momento, menos de um minuto. A gente já volta e continua essa discussão. Já voltamos.